recapitulando que na aula anterior a gente falou lá dos números complexos, e o objetivo da aula de hoje é verificar como que aqueles números complexos eles são utilizados, né, para representar sinais senoidais. Então, a aula de hoje o tema é sinais senoidais. Então, no Moodle eu já disponibilizei para vocês aqui o conteúdo, tem uma atividade também, para entregar semana que vem. Tem umas animações aqui que são legais de verificar. E também a aula de sexta-feira já está aqui também. E aí, sexta, a gente pega esse embasamento matemático, que a gente vai ver nessas duas primeiras aulas, para a gente, de fato, entrar aqui no tema de circuitos básicos. Aí a gente entra na parte de análise do circuito de corrente alternada. Tá? Então, vou dar início aqui à parte de sinais senoidais. Então, na aula anterior, né, recapitulando aqui, a gente viu duas formas de representar o sinal, duas formas principais de representar o sinal, um sinal senoidal, né, com números complexos. Isso vai ficar claro na aula de hoje, mas ainda só nos números complexos, a gente viu lá a forma cartesiana, tá? Então, na forma cartesiana, a gente tem a opção, a gente pode representar o número assim, né? A gente estava usando até um número minúsculo aqui, né? Z seria igual a mais JB, então eu tenho ali parte real e parte imaginária do número complexo. E a gente viu a forma polar do número complexo, Z ponto aqui, ó. Ele seria representado pelo módulo, só o Z aqui sem o ponto, né? Muitas vezes também vem só um Z aqui em negrito, né? A variável em negrito. E aqui o ângulo do número complexo. Então, com essas duas maneiras, né, a gente consegue, no plano complexo, representar um único número complexo. Tá? A gente coloca aqui real e imaginário. Então, se eu tiver as informações das partes reais e imaginário, A e B, eu chego numa identificação de um número complexo, aqui no plano cartesiano. E na forma polar, né, eu também conhecendo a distância aqui, ó, entre a origem e o ponto lá que localiza meu número complexo. Ficou mais difícil para mim fazer nesse canto. Eita. Olha lá. Então, conhecendo esse tamanho aqui, nesse módulo, também eu consigo chegar no mesmo lugar, mas não basta só o módulo, né? Eu preciso também desse ângulo aqui, ó. E não é qualquer ângulo, né? É o ângulo. Adotando a parte positiva do eixo real como a referência, né? E o ângulo positivo, ele também é considerado no sentido anti-horário. O giro anti-horário é o positivo. Tá? E aí, no fim da aula, a gente aprendeu a transformar da forma cartesiana para polar, polar para cartesiana, usando trigonometria básica ali de triângulo retângulo, né? Funções seno e cosseno, tá? Arco tangente, então não teve muito mistério, né? Só recapitulando aqui bem rapidinho, a gente tem as relações ali que o módulo, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que ele é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que são os catetos do triângulo retângulo. A gente sabe que o φ' lá, né, na hora que a gente vai fazer a transformação, e quer encontrar o φ da transformação cartesiana para polar, né, ele é arco tangente do módulo de B sobre o módulo de A. Então, aqui a gente está achando o φ', né, então, de acordo com o quadrante que o número complexo está localizado, a gente tem que fazer aquela correção. No primeiro quadrante não tem correção nenhuma. No segundo, a gente tem que fazer 180 graus menos o φ'. No terceiro, a gente tem que somar 180 graus ao φ'. E no último, 360 menos φ' ou simplesmente menos φ'. Tem as correções. Beleza? E para fazer a transformação contrária, é usando seno e cosseno, né? Vocês já podem escrever até direto assim, né? Que o número complexo vai ser o módulo cosseno φ, que seria a parte real, né? Então é o cateto adjacente aqui, ó, mais J seno φ,
Então, você já consegue transformar e não tem que ter correção para quadrante, porque as funções seno e cosseno, elas já têm sinais diferentes ali, de acordo com o quadrante, tá? Já a função tangente, não. Né? Para dois ângulos, ela dá a mesma resposta. Então, como que eu vou fazer para usar aquelas representações cartesiana e polar para representar um sinal senoidal, tá? Então, a gente já viu também numa aula anterior, foi justamente na aula anterior, como esse sinal senoidal ele é gerado, a gente teve essa ideia lá, né, apresentando o gerador elementar. Então, você vai girar lá, na hora de fazer a transformação de uma energia, na hora de usar o gerador elementar, se transforma uma energia mecânica na energia elétrica. Então, ao aplicar aquela energia mecânica que faz girar o eixo lá do gerador, a gente tem a geração da energia elétrica, né, de uma tensão elétrica, uma tensão induzida lá, com a mesma frequência com que você girou ali no eixo da máquina. Tá? E esse sinal senoidal, ele tem algumas características aqui que a gente tem que saber o que elas significam. Tá? Então, aqui eu fiz uma representação do sinal de tensão em volts, né, ao longo do tempo. Tá? Vocês vão ver que ômega-t, a gente tem essa relação aqui, né, entre o domínio temporal e o angular, dada por θ igual a ômega-t. Acho que isso aí não é novidade para ninguém lá da física, né? Então, vamos a algumas características. Então, eu consigo representar esse sinal senoidal tanto no domínio temporal, né, como a função v de t, ou como a função v de θ. Da forma que está aqui, está representado no domínio angular, em radianos. Né? Então, vocês observam aqui que eu poderia passar para o domínio temporal, né, com essa relação que eu acabei de mostrar para vocês, θ igual a ômega t. Tá? Então, quais características são importantes aqui? Ó? O que seria o período desse sinal? Né? O período é exatamente o tempo que ele demora, em segundos, né, no sistema internacional, para completar um ciclo. Tá? O ciclo é exatamente o ponto ali que o sinal começa a se repetir. Tá? Então, aqui nessa minha imagem, eu estou representando um ciclo do sinal. A partir daqui, ele começa a se repetir aqui no segundo ciclo, né? Ele começa a fazer a mesma coisa que eu apresentei aqui nesse ciclo completo dele, tá? A amplitude do sinal aqui, no caso, ela é o valor de pico, certo? A gente tem uma outra característica do sinal, que seria o valor de pico a pico, isso é importante também. Aqui a gente tem VP, e aqui VPP, valor de pico a pico. O valor médio do sinal, se ele for senoidal, o valor médio aqui ele é zero, né? A média desse sinal aqui é zero, tá? E a gente vai ver um conceito importante aqui, que é o valor eficaz. Ele é mais interessante ser utilizado para representar o sinal senoidal, porque vocês já viram aqui que a média é zero, mas já o valor eficaz, ele está aqui em torno de 70% do sinal senoidal. Né? 70,7%. A gente vai entender o que é esse conceito. Tá? Então, se vocês estiverem numa bancada lá de laboratório, analisando um sinal, usando o osciloscópio, vocês conseguem fazer essas medições, vocês conseguem visualizar o sinal, né? Como se fosse essa representação que eu pus para vocês aqui, e vocês conseguem fazer essas medições de período do sinal, frequência do sinal, né? Vocês conseguem verificar o valor de pico, o valor de pico a pico, o valor eficaz, tá? Então, são grandezas aí bastante importantes aqui na área de eletricidade, tá? E vamos ver como é que eu represento essa senoide daqui a pouco com números complexos, como é que eu passo de número complexo para a representação da senoide, e assim por diante, né? Isso tudo vão ser ferramentas que a gente vai precisar utilizar para análise de circuito de corrente alternada, tá? Ferramentas matemáticas. Beleza? Aqui está mais ou menos o que eu disse anteriormente, né? Já adiantei para vocês. E completando, né? Então, eu falei para vocês que θ igual a ômega t. A gente tem aquela outra relação também que ômega é igual a 2πf, não é isso? Isso aqui todo mundo conhece, essa expressão, né? A frequência é o inverso do período. Então, essa transformação aqui a gente vai usar
algumas vezes aqui também. Ó. Θ igual a ômega t, então a gente também conhece que ômega é igual a 2πf. Se t é igual a um período, então a gente sabe que ômega é igual a 2π sobre o período. Tá? Então daqui a pouco a gente vai estar usando essas relações, principalmente para demonstrar os conceitos aqui de valor eficaz, valor médio e assim por diante. Tá? Então, pessoal, eu consigo, né, expressar essa senoide aqui, ó, que está aqui à direita, da seguinte maneira, né? Eu vou ter duas expressões aqui, ó, uma no domínio do temporal, então sempre vocês vão ter essa expressão assim, Vt igual a valor de pico, seno de ômega t, mais θ0. Tá? Então sempre a gente vai expressar, vai fazer a representação do sinal senoidal daquela maneira ali. E se for no domínio angular, né, vou colocar aqui mesmo, vai ser assim, ó, V de θ vai ser igual a Vp seno de θ mais θ0. Né? Porque θ é igual a ômega t. Tá? Então a gente tem que interpretar, né, saber o significado de todas essas variáveis aqui. Ó, tá? Então, valor de pico, a gente já falou ali atrás. Né, o que seria? A frequência do sinal senoidal seria quantas vezes, né, quantos ciclos ele completa em um segundo. Tá? Então, a frequência no sistema internacional, F, é dada em hertz, né? São ciclos por segundo, tá? Medida em hertz no sistema internacional. Só que aqui na nossa representação do sinal senoidal, né, vocês estão vendo que o que aparece ali é o ômega, é a velocidade angular. Velocidade ou frequência angular, tá? Então, ela mede a variação do ângulo θ de um sinal senoidal em função do tempo. Né? Então, por isso que é importante a gente saber aquela relação, né, que ômega é igual a 2πf. Por quê? Na hora que a gente fala, por exemplo, de um sinal de tensão da rede elétrica das nossas casas, né? A gente sabe que a frequência desse sinal é de 60 Hz, tá? Só que na hora que eu vou representar esse sinal aqui na forma de uma senoide, né? Aqui não aparece 60 Hz, aparece 2πf, tá? A gente tem que fazer essa transformação. Então, o valor de pico a gente já sabe, seno é a função, né, do sinal, uma senoide. Ômega é a velocidade angular, ou frequência angular. T é o tempo, em segundos. E esse θ0 aqui é a defasagem do sinal, ou a fase inicial do sinal. Melhor dizendo, a fase inicial. A defasagem vai ser a diferença de fase entre dois sinais, tá? Então, esse θ0 meu aqui seria a fase inicial do sinal em relação ao tempo igual a zero. A gente vai deixar esse θ0 para ser explicado posteriormente, tá? Então, de início, né, a gente precisa só desses conceitos aí de frequência, velocidade angular, período, né? E aí, como essas variáveis se relacionam, né? Então, repetindo aqui, ó, θ igual a ômega t, quando t igual a um período, né? A gente tem que o θ é igual a 2π, e dali que sai aquela expressão, né? Eu substituo aqui o θ por 2π, eu tenho que ômega é igual a 2π sobre o período, ou então ômega é igual a 2πf, tá? Então, daqui a pouco a gente vai estar usando essas transformações também nas nossas demonstrações. Valor de pico, a gente já falei para vocês, né? Seria a amplitude. Valor de pico a pico, essa amplitude total do sinal. Né? São parâmetros que lá no osciloscópio vocês conseguem selecionar para fazer a medida. Um por um de novo, né? O valor médio. Vocês lembram lá que a média, o que é a média de um sinal periódico, né? O valor médio é 1 sobre o período, a integral de 0 até o período, aquele sinal, né? Seria a integral dt aqui daquele sinal, né? Você faz 1 sobre o período e integra o sinal de 0 até o período. Tá? Então, isso aqui é a equação aqui para a média de qualquer sinal periódico. O sinal periódico é um sinal que se repete, repetitivo, né? É o sinal contínuo periódico. Então, aqui para o sinal
representada aqui senoidal, né? Vocês lembram lá também do teorema de Riemann? A gente sabe que a integral do sinal aqui seria a soma das áreas sobre a curva, né? Considerando que essas áreas têm sinal, né? Então, se você soma essa área positiva aqui com essa aqui, que a gente considera ela negativa, né? Como é a mesma área, então a gente tem aqui que essa integral vai dar zero. Então, a média de um sinal senoidal é zero, né? Estaria aqui em 0 volt. Então, essa média desse sinal senoidal, ela não é representativa, né? Eu poderia estar variando aqui a frequência, poderia estar variando a amplitude desse sinal, né? Podia ser maior, menor, que sempre a média é zero. Tá? Uma forma de dar maior representatividade a isso é falar da média do sinal retificado. Tá? Ou então, falar só da média do primeiro ciclo. Tá? Então, para a média do sinal retificado, um sinal retificado aqui, tem várias formas de fazer essa retificação, né? Mas considerando só a parte positiva do sinal, a gente teria que a média é 0,63, 0,637 do valor de pico. Tá? Agora o valor eficaz, a gente vai usar demais o valor, sempre o valor eficaz para estar representando o sinal senoidal. Né? Então a gente tem que sempre guardar esse conceito aqui, entender o que ele significa. Tá? É o valor eficaz ou o valor RMS, né? Root Mean Squared. Então a gente vai sempre estar usando esse conceito para estar tratando de corrente alternada. Tá? Então ele corresponde ao valor de uma tensão contínua que, se aplicado a uma resistência R, uma carga puramente resistiva, faria dissipar a mesma potência média caso a tensão aplicada fosse alternada. Então, é uma comparação aqui entre um sinal de tensão alternada com o de corrente contínua. Tá? Corrente contínua foi o tema aí da nossa primeira parte da matéria. Então, a gente tem essa relação aqui, gente, ó, se eu tenho um sinal senoidal aqui, né, à direita, o valor eficaz, se esse sinal é senoidal, o valor eficaz sempre vai ser 70,7% do valor de pico desse sinal senoidal, tá? Então, ou seja, se você pega uma carga puramente resistiva, né, uma resistência, e liga ela tanto nesse sinal aqui de tensão de 70,7% de Vp, ou liga na tensão alternada, aquela resistência vai dissipar a mesma energia, tá? Então, exemplo, né, se meu valor de pico aqui fosse 100 volts, né, se eu ligasse essa resistência aqui em 100 volts, corrente alternada, ou em 70,7 volts, né, a mesma potência em 70,7 volts contínuos, aquela resistência ia dissipar a mesma energia. Essa que é a interpretação do valor eficaz. Uma outra interpretação legal, né, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela vem da própria equação do valor eficaz, tá? Só para adiantar, para vocês terem uma ideia, o que que acontece? Se a gente tira a média do sinal senoidal, ela é sempre zero, então não me interessa muito. Agora, se eu pego esse sinal senoidal e eleve ele ao quadrado, vocês concordam que vocês vão ficar com uma coisa assim, ó? A gente teria esse sinal vezes ele mesmo, né? 0 vezes 0 é 0. O valor máximo dele ali. A gente teria algo aqui assim, ó. Eita, tá difícil de desenhar. Bem difícil, né? Então, se eu levasse ele ao quadrado, ele estaria mais ou menos aqui, né? Aí vocês observam aqui que menos vezes menos é mais, né? Então, ele passaria a ser um sinal positivo se eu levasse ele ao quadrado. Então, a técnica, né? Vocês vão ver matematicamente isso. É o quê? Para chegar no valor eficaz. Eu elevo esse sinal ao quadrado, tiro a média dele, agora a soma das áreas aqui é positiva, a média do sinal ao quadrado, divido pelo período, né? E depois tiro a raiz quadrada desse sinal que restou. Então, eu vou cair exatamente aqui no valor eficaz, se eu fizer esse procedimento, tá? De onde vem essa expressão que eu acabei de falar para vocês, né? Se vocês pegarem aqui, ó, imaginem que eu tenho, para ficar mais claro, eu tenho um circuito de corrente alternada, que é a novidade aqui agora da matéria, né? E tem aqui o circuito de corrente contínua.
Então, eu tenho essas duas opções aqui, ó, para energizar aqui uma resistência elétrica. Eu vou colocar uma chave aqui, ó. Se eu giro ela para cá, eu uso a corrente alternada. Se eu giro ela para cá, eu uso a corrente contínua aqui, ó. Tá? E esse meu circuito aqui está alimentando, né, uma resistência elétrica. Vamos supor que seja uma resistência elétrica para estar aquecendo a água. Como se fosse um chuveiro, né? Está aqui nosso circuito. Então, eu posso até representar aqui na água, né? Aqui uma vasilha com água. E posso pôr um termômetro aqui, né? Para medir a temperatura, né? Para medir como que essa energia está sendo transferida. Está sendo transformada, né? Melhor dizendo. Em calor. Por efeito Joule, né? Porque eu meço a temperatura dessa água. Então, o que acontece, né? O conceito que eu disse para vocês ali agora. Se eu aqueço essa água com a corrente alternada ou com a corrente contínua, aquela água vai ter que aquecer da mesma maneira, né? Se eu ajustar o valor de pico aqui dessa minha fonte de tensão alternada, deixa eu colocar de outra forma, né? Se a minha fonte de corrente alternada aquece a água de uma maneira, e essa fonte de corrente contínua aquece a água da mesma maneira que a fonte de corrente alternada, né? Esse valor aqui de tensão volts da minha fonte de tensão contínua, né? Ele é o mesmo valor eficaz dessa fonte de tensão alternada aqui, ó, V de T. Tá? E como que a gente acha essa relação, né? Porque eu sei que minha expressão V de T, ela é representada assim, ó, Vp seno de ômega T mais θ zero. Tá? E já a minha tensão contínua ali, né? Vai ser igual a RI, pela lei de Ohm. Né? Tá? Como é que eu faço para calcular a potência do meu circuito de corrente contínua, igual a gente viu na primeira parte da matéria, né? Se eu virasse a chavinha aqui para a posição 2, ó, a água iria aquecer. E a potência, né? A gente calcula a potência igual a... Eu não poderia... É igual a EI. Posso substituir o E por RI, né? Então fica RI ao quadrado. Tá? Então aqui eu tenho minha corrente contínua. Beleza? E se eu fosse comparar isso então com a corrente alternada, né? Como que isso ficaria, né? Para eu chegar na minha expressão. Se eu tivesse aqui agora meu sinal de potência da corrente alternada, eu vou chamar aqui de P1 e aqui de P2. Seria a mesma coisa, né? Seria... eu tenho aqui meu sinal de tensão, né? Alternado aqui, Vp seno de ômega T mais θ zero. E eu poderia manipular isso também de modo que essa potência, eu vou representar a T assim, ó, P de T, é igual a V de T e de T. Eu posso manipular isso e falar que a potência também é igual a R, desculpa, é igual a R e de T ao quadrado. Então, chega nas duas expressões, né? Então, a ideia aqui, conceitualmente, né, que eu falei para vocês no slide anterior, não seria, né, o valor eficaz não é exatamente um valor de tensão ou corrente, né, é um valor eficaz de um sinal senoidal. Seria o valor de tensão ou de corrente ali, né, e se eu ponho uma carga
resistiva numa tomada de corrente alternada ou numa tomada de corrente contínua, né? O valor eficaz é esse valor de corrente contínua que faz com que aquela resistência dissipe a mesma potência que a corrente alternada. Então, eu simplesmente vou igualar aqui essas expressões. Ó. Eu vou pôr aqui P2, né? Então, P1 tem que ser igual a P2 aqui na minha conta, né? Então, eu faço assim, ó. Se eu fizer R I de corrente contínua aqui, ó, ao quadrado, igual a RI. Só que aqui agora, né? O que acontece, né? Tipo, para eu fazer essa comparação aqui, eu não posso fazer esse P1 igual a esse P instantâneo, né? Então, eu vou ter que fazer aqui por uma potência média, tá? Então, se eu fizesse a comparação P1 com P2 aqui, não ia dar certo, né? Eu tenho essa expressão, P2 igual a RI ao quadrado de T. Mas na hora de fazer minha comparação, com essa potência aqui de corrente contínua, né? Com essa de alternada, eu tenho que pegar aqui pelo valor médio. Tá? Então, como é que eu fico aqui, ó? Qual que seria a média desse sinal? A média de P2 aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu fazer melhor aqui, ó, mais passo a passo, para ver se fica mais claro, né? O que eu estou dizendo, então? Pelo conceito, eu estou falando que P1 vai ter que ser igual, a potência de corrente contínua tem que ser igual à potência média de corrente alternada. Então, a potência média, como que eu faço ela, né? Não é igual a 1 sobre o período da integral de 0 até o período de meu P2 ali, de T, dt. Então, isso aqui tem que ser verdade, né? Então, agora sim eu acho o valor eficaz, ó. R I de corrente contínua ao quadrado vai ser igual a 1 sobre o período da integral de 0 até o período. Aí, quem é P2? R I ao quadrado de T, dt. Certo? Então, o R ele vai cortar, porque ele vai sair da integral, ele é constante, né? E aí sim eu fico agora com minha definição de valor eficaz. Ó. Meu I de corrente contínua aqui, né? Ou I eficaz, melhor dizendo, vai ser igual a 1 sobre o período. O R cortou, tá, gente? Ó. Vai ser 1 sobre o período da integral de 0 até o período, né? Do meu sinal ao quadrado. Então, se eu estou querendo encontrar o valor eficaz da corrente, quem é esse valor eficaz da corrente? Quem é o equivalente lá de corrente contínua, né? Eu tenho que pegar a média do sinal ao quadrado, tá vendo que aqui o I está ao quadrado, né? Por causa desse passo aqui que a gente acabou de fazer. E esse quadrado aqui, né, passa como raiz, né? Deixa eu fazer aqui mais embaixo para ficar melhor. Então, o I eficaz de qualquer sinal senoidal, né, generalizando, vai ser igual a 1 sobre o período da integral do sinal ao quadrado e aí eu tiro a raiz quadrada do sinal. Então, essa é a expressão geral aqui para qualquer valor eficaz, tá? E se a gente resolver essa expressão, né? Então, a expressão também para o sinal de tensão, ele seria a mesma, tá? Para qualquer sinal senoidal, então, a gente tem que fazer o quê para descobrir o valor eficaz, né? A gente tem que elevar o sinal ao quadrado, tirar a média do sinal, é isso que essa expressão aqui interna está dizendo, essa integral, né? 1 sobre o período vezes integral. Como eu levei o sinal ao quadrado, eu tiro a raiz. Foi mais ou menos o que eu quis passar para vocês aquela hora aqui, né? Que eu falei. Eu tiro só a média desse sinal senoidal, ela é 0. Então, não tem representatividade nenhuma. Aí, o que eu devo fazer, então? Pega esse sinal em azul aqui, eleva ele ao quadrado, então ele fica todo positivo. Tira a média agora desse sinal todo positivo. E depois tira a raiz, né? Até para
voltar ali a ter um significado na mesma grandeza, né? Em volts ou em ampere, ao invés de ficar volt ao quadrado, ampere ao quadrado, eu tiro a raiz no final, tá? Então, assim, eu consigo encontrar o valor eficaz desse sinal sinoidal. Continuando aqui, pessoal, então, de onde vem aquele 707 lá, né? Vem da resolução dessa integral aqui, ó. Se eu tenho que... Se eu quisesse fazer aqui, ó, I de t igual a IP, seno de ômega t, mais θ zero, então, para eu achar o valor eficaz, I eficaz, eu vou fazer 1 sobre o período, da integral de zero ao período, né, de IP, seno. Aí é o quadrado, né, então eu vou levar tudo ao quadrado aqui, ó. E tudo aqui é raiz. Tá? Aí aqui eu tenho que fazer aquela transformação, né, que eu falei para vocês aqui atrás, ó. Eu tenho que ômega é igual a 2π sobre o período. Tá? Então, se ômega é igual a 2π sobre o período é igual a 2π sobre ômega. Então, aqui embaixo, ó, é 2π no denominador, o período é igual a 2π sobre ômega. Então, fico com 2π sobre ômega, o ômega passa para o numerador, né? Aqui é a raiz. A integral também fica assim, ó, de 0 a 2π sobre ômega. O IP sai também da integral, porque é constante, então já vou pôr ele aqui, ó. O IP ao quadrado, né? E aqui dentro fica a integral de seno ao quadrado de ômega t mais θ zero, faltando zero aqui no θ, dt. Tá? No próximo slide tem até a resolução da integral, né? De seno ao quadrado de seno ao quadrado de ômega t mais θ zero, isso aí vai dar π sobre ômega. Então, o meu valor eficaz, tô vendo esse cantinho aqui, ó, vai ser igual ao quê? Raiz de ômega IP ao quadrado dividido por 2π. E aí essa integral de seno ao quadrado, né, de ômega t mais θ zero, intervalo de 0 a 2π sobre ômega, é igual a π sobre ômega. Então, corta ômega com ômega, π com π. Então, fica, o valor eficaz é igual a raiz de IP ao quadrado, é IP, dividido por 2, né? Então, fica IP, valor de pico, dividido por raiz de 2. Então, aqueles zeros, aquele 70,7% vem exatamente dessa relação que a gente acabou de mostrar aqui, né? Para qualquer sinal senoidal, então, o valor eficaz, ele é dado pelo valor de pico dividido por raiz de 2, tá? Se você bater na calculadora aí, 1 sobre raiz de 2, 1 dividido por raiz de 2, a gente tem exatamente 0,707, tá? Então, concluindo, né, o valor eficaz, vou fazer aqui mesmo, é igual a 0,707 do valor de pico. Tá? Vocês nunca trocarem isso aqui, né? Porque tem hora que a gente fica na dúvida, é o valor de pico, que é o valor eficaz vezes raiz de 2, ou é dividido por raiz de 2, né? Se decorar esse negócio, tem hora que a gente acaba trocando ali numerador com denominador. É melhor olhar aqui para o sinal senoidal, para não errar. E sempre ter em mente que o valor de pico é o valor máximo, é o valor maior ali, ó.
né? O valor de pico está aqui, aliás, né? O valor máximo. E o valor eficaz, conceitualmente, a gente já sabe que ele vai representar ali em torno de 70% do valor de pico, né? Por toda aquela história, que eu pego o sinal, elevo ao quadrado, tiro a média, depois tiro a raiz. Então, o valor de pico é o maior, né? Então, como é que a gente tem que fazer, né? Para achar o valor de pico, você tem que multiplicar o valor eficaz por raiz de 2, né? Porque raiz de 2 é um número maior do que 1, é 1,41. Tá? Então, tentem fazer uma associação aí com essa parte gráfica, para vocês não confundirem qual o valor que é maior, menor, vocês não confundirem o numerador com o denominador e acabarem trocando, ao invés de multiplicar, dividir, tá? Então, fica essa dica aí. Alguma dúvida aqui, pessoal? Sobre o valor eficaz? Então, tem toda a parte conceitual e essa parte matemática, tá? Esse valor eficaz também recebe outros nomes, né? Ah, eu esqueci de escrever para vocês aqui, mas o RMS ali, né? Ele vem de root mean square, eu acho que eu só falei. Então, é exatamente por causa dessa expressão aqui, ó. Então, um pouquinho, ó, RMS. Do inglês, né? Root mean square. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a raiz quadrada do valor médio, né? Do valor médio ao quadrado, né? Do sinal. Tá? Essa expressão, né? Eu estou pegando aqui, ó. Tirando a média do sinal ao quadrado e fazendo a raiz quadrada dele. Então, no inglês fica mais fácil de usar uma expressão só para dizer tudo sobre essa equação aqui, tá? Então, em português, você vai encontrar traduções assim, raiz quadrada da média do valor, raiz quadrada da média ao quadrado, né? Raiz do valor médio quadrático, ou raiz quadrada da média do valor ao quadrado, né? Fica mais estranho de fazer a tradução, mas vocês vão encontrar uma dessas expressões aí para estar falando do valor eficaz, tá? É só lembrar da equação, acho que fica claro, ou então daquela outra explicação gráfica, né? Que você está pegando o sinal, levando ao quadrado, então você tira a média do sinal ao quadrado, e depois tira a raiz. Então, é a raiz da média do sinal ao quadrado. Aqui está só uma demonstração da função da integral de seno ao quadrado, né? Como que eu chego lá em π sobre ômega. Então, depois, se tiver curiosidade, né, está disponível. Eu já deixei pronto aqui para a gente ganhar tempo. Então, vocês lembram-se lá do cálculo, né? O x da questão é fazer essa relação aqui, ó, de que a função seno ao quadrado de u para as propriedades trigonométricas, né? É igual a 1 menos cosseno de 2u sobre 2. Na hora que você faz essa substituição, aí fica fácil de encontrar a integral da função seno ao quadrado. Tá? Outra definição legal aqui que a gente tem é de potência média. Vocês vão ver que a potência média de um sinal, né? Deixa eu ver se eu já pus aqui no slide anterior. Não. Vamos ver que a potência média de um sinal, então, lá na corrente contínua, a potência era VI, né? Agora aqui, ó, vocês vão ver que a potência média é VP e de P, se vocês pegarem pelo valor de pico, dividido por 2. Tá? Já se você usa o valor eficaz, né? Como VP é igual a V eficaz, raiz de 2, e IP é I eficaz, raiz de 2, dividido por 2. Então, raiz de 2 vezes 2, 2, corta com 2 embaixo. Então, eu fico aqui com a potência V eficaz e eficaz. Ela volta lá para a mesma expressão de corrente contínua. Tá? Então, isso aqui eu estou falando da potência média, né? Por que que isso é assim, né? Então, a gente pode desenvolver isso aqui, ó. Da mesma forma. Vocês vão cair também na integral de um seno ao quadrado. Ó. A potência média. Toda média de sinal periódico é 1 sobre o período, né?
vezes a integral de zero ao período daquele sinal periódico, PDT. Então, eu faço substituição agora, né? Potência média, igual a 1 sobre período, integral. Aí, meu sinal de potência instantânea não é VI, então V de T e de T. Então, o que eu continuo aqui, né, meu desenvolvimento, ó. Lá para aquela potência média daquela carga resistiva, né? Então, eu tenho que V de T é igual a VP seno de ômega T mais θ zero. Eu tenho que I de T é igual a IP seno de ômega T mais θ zero. Substituo na expressão, então, minha potência média vai ser igual a 1 sobre o período da integral V de T, é VP, seno de ômega mais θ zero, dt, não, desculpa, VP, seno de ômega T mais θ zero, multiplica a corrente, IP, seno de ômega T mais θ zero, dt. Né, o que sai da integral aí, ó? Vai sair VP e vai sair IP. São constantes sobre o período. Integral, então, de novo, a de seno ao quadrado, ômega T mais θ zero, dt. Aí a gente faz aquela mesma mudança aí de base, né? Mudança do intervalo, né? Aquela igualdade lá, né? A gente sabe que a potência média, então, vai ser o período é 2π sobre ômega. Então, fica VP, IP, então o período é 2π sobre ômega, passa o ômega lá para cima. E a integral de seno ao quadrado de ômega T mais θ zero, né? Tá aqui no slide anterior, é π sobre ômega. Então, π sobre ômega, corto π com π, ômega com ômega. Então, potência média é igual a VP, valor de pico, sinal de tensão, valor de pico, sinal de corrente, dividido por 2. Tá? Como a gente já sabe que o valor de pico foi o que eu fiz inicialmente aqui, né? Como a gente já sabe que a relação entre valor de pico e valor eficaz para uma senoide, né? O valor de pico é raiz de 2 vezes o valor de eficaz e o valor de tensão, né? Seria V eficaz vezes raiz de 2. E o valor de pico, V I eficaz vezes raiz de 2, corto raiz de 2 vezes raiz de 2 com 2 denominador, então isso aqui fica igual a V eficaz e eficaz. Tá? Então são duas demonstrações importantes aí, porque toda hora a gente vai estar falando de potência média, né? Que seria a potência que realmente realiza trabalho ali no nosso circuito, tá? Potência real, potência média. E valor eficaz, a gente vai tratar as tensões e correntes não como valores de pico, valores, né, igual valor instantâneo. Na corrente alternada, a gente sempre vai tratar essas tensões como valor eficaz. Beleza? Então, o que isso tem a ver agora lá com os números complexos, né? Vamos tentar agora concatenar essas ideias aqui. Antes disso, né, vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia deixar por último o significado desse θ zero aqui, ó. Tá? Então, valor de pico, amplitude do sinal. A gente já sabe a relação que o valor de pico tem com o valor eficaz. A função seno, aqui tem a velocidade angular, ômega, o tempo, e o θ zero é a fase inicial do sinal. Tá certo? Tá aqui, ó, fase inicial do sinal representada em radianos. Tá? Então, pessoal, essa fase inicial que vai nos dizer se esse sinal senoidal aqui, ó, ele está atrasado ou adiantado em relação ao instante inicial zero. Tá? E esse atraso é dado aqui na forma angular. Beleza? Da forma que está representada essa senoide aqui, ó,
nesse gráfico aqui em azul, ela não tem fase inicial, não tem atraso, nem está atrasado nem adiantado. O θ zero aqui é zero. Tá? Por quê? A senoide inicia aqui, seno de zero é zero, né? Ela inicia em zero. Seno de 90 graus não é 1. Tá? Então ela atinge o máximo em π sobre 2, em 90 graus. Se vocês lembrarem lá, seno de 180 vai ser zero. Ela corta o zero aqui em 180. O seno de 270 graus é menos 1, então ela está atingindo aqui o valor máximo negativo em 270. E fechando o ciclo ali de novo em 360 graus, né, em 2π radiano. Ela começa tudo de novo, né? Em 2π ela volta, a senoide volta a ser zero. Tá? Agora essa fase inicial, então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que esse sinal inteiro senoidal ele possa ser deslocado todo para a esquerda ou todo para a direita. Tá? E aí, por convenção, vocês vão ver que se θ zero é positivo, tá, o sinal está adiantado. Se θ zero é negativo, o sinal está atrasado. E aí que a gente tem que ter um cuidado aqui para não confundir se é atrasado ou adiantado. Tá? Dessa forma que eu fiz aqui, ó, se o sinal começa... se ele começa deslocado, se ele estivesse deslocado para a esquerda, vocês estão vendo que ele ia estar fazendo tudo antes, né? Ele ia estar antecipando tudo que essa senoide natural, aí, digamos assim, sem defasagem faz, né? Se você tivesse um sinal então, deslocado para cá, ó, né, ele estaria adiantado, está começando antes. Faz tudo antes do que aquela senoide em azul, tá? Já se o sinal faz tudo depois, né? Se ele começa depois, né? Se esse sinal em azul começa em zero e o outro sinal seu começa bem depois, está deslocado para a direita, então aí a gente fala se o sinal está... Aí a gente diz que o sinal está atrasado, né? Ele está fazendo tudo depois do que o sinal da senoide ali sem defasagem. Tá, beleza? E daí, se adiantado, θ zero positivo, se está atrasado, θ zero negativo. Tá? Aqui está um exemplo, né, mais bem desenhado que eu estava tentando representar, e aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, de onde tem a confusão nisso aqui. Então, sinal adiantado, né, o sinal adiantado é o em azul aqui, ó, ele começa antes, beleza? Então, o θ zero é positivo, tá? Onde que vem a confusão? Porque essa defasagem entre os dois sinais, né, esse θ zero aqui, a defasagem entre o sinal aí sem defasagem, com fase inicial zero, né, ela pode ser visualizada aqui no gráfico em vários instantes, né? Você pode pegar a distância aqui entre duas cristas, ó. Aqui você tem θ zero, tá vendo? Você pode pegar essa distância aqui que eles cruzam o zero, né? Pode pegar essas distâncias aqui, pontos fáceis, né, de identificar onde está o θ zero. Então, essa diferença de fase entre os dois sinais, realmente. Né, levando em conta que a referência nossa é o sinal em vermelho. Tá? Só que onde está a confusão? Geralmente, todo mundo vem cá e representa o θ zero aqui, ó, onde está aí no desenho, tá vendo? E tá vendo que ele está representado no plano, na parte negativa aqui do meu plano cartesiano? Tá? Então, tomem cuidado com isso, né? Aqui eu estou representando o θ zero nesse intervalozinho aqui, ó. Eu fico aqui tentado a imaginar que ele é negativo, né? Mas não é, não, porque o θ zero é a distância aí. É a defasagem, né, angular entre os dois sinais. Eu posso representar ela em vários pontos do gráfico. Só que se eu represento ela aqui, ó, na hora que você fica tentado a pensar que ela é negativa, né? E não é não, o sinal adiantado é positivo. Então a interpretação tem que vir do quê? Tem que lembrar, sinal adiantado é positivo, e o sinal adiantado é o sinal que começa antes, é o que está em azul, ele está fazendo tudo antes do que o sinal vermelho. Então, quando isso acontece, θ zero é positivo. Olha a armadilha aqui de novo, né? Quando a gente tem o θ zero negativo, é porque o sinal está atrasado. E olha onde eu
é mais comum a gente identificar esse θ zero, né? Aqui, ó. Né? A diferença entre onde eles cortam o zero aqui, ó. Então, tem hora que a gente confunde, não pode confundir, né? De pensar que essa representação aqui, o θ zero é negativo, e nessa aqui o θ zero é positivo, né? É exatamente o contrário, tá? Então, para esse sinal meu aqui, meu sinal em azul, ele está atrasado, né? Porque ele começa depois. Tudo que o sinal em vermelho faz, o sinal em azul, ele faz em π/6 radianos depois. Então, ele está atrasado de 30 graus. Né? Como é que eu achei esse 30 graus? Aqui é 90, né? E eu dividi 0 a π/2 é 90, eu dividi o π/2 em 3 partes iguais. Então, tem π/6 cada fatia dessa aqui no meu gráfico. Então, como esse sinal aqui, ele faz tudo depois de 30 graus, né? Eu poderia representar esse senoide aqui assim, ó. V de t igual a Vp seno de ômega t. Né? Agora o sinal aqui está o quê? Atrasado, né? Começa depois. Menos π/6 volts. Tá certo? Para esse sinal anterior aqui, ó, ele seria V de t é igual a Vp, é o valor de pico em volts aqui, eu deveria olhar qual é esse valor de pico, seno de ômega t. Então aqui já está adiantado, ele começa a fazer tudo, ele inicia na frente, né, fazendo tudo na frente do que o sinal com o θ zero igual a zero. Então aqui é mais π/6 volts. Tá? Então essa é a forma de representar o sinal de tensão ou de corrente, né, como uma senoide. Mas daí a importância lá do valor eficaz. Vocês vão ver que na hora que eu falo assim, qual a tensão que eu tenho aqui na minha tomada? 127 volts. A pessoa nem fala que é eficaz, 127 volts. 220 volts, fica parecendo que é de corrente contínua, né? É de alternada, mas eu estou te dizendo o valor eficaz, que seria aquela comparação, né? Se fosse de corrente contínua, eu tivesse uma tomada de 220 volts, ligasse aqui uma resistência, tá? Em corrente contínua, ela dispararia a mesma potência do que esse sinal aqui de corrente alternada, tá? Na verdade, se ele é eficaz, se o valor eficaz dele é 220, o valor de pico dele é bem maior do que 220. Porque eu só estou sabendo aqui, né, só estou te informando 70,7% do valor de pico desse sinal. Tá certo? Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho a representação de alguns outros sinais aqui, né, só para vocês já compreenderem, aqui eu tenho um sinal de tensão, tá? Aqui um sinal de corrente, e a multiplicação entre esses dois sinais, o sinal de potência, né? Então, meu sinal de tensão vai ter uma fase inicial, meu sinal de corrente vai ter uma fase inicial, sinal de potência uma fase inicial, tá? Cada qual com o seu valor de pico também. Então, a maneira de estar representando meus sinais senoidais, agora já trazendo para o mundo, de estar representando um sinal elétrico, né, por uma função senoidal, tá?